Muito bem, então vamos lá. Neste encontro, nós vamos realizar uma dinâmica, uma constelação em grupo. Na segunda aula que eu fiz nessa sequência sobre as constelações familiares, ali observamos que, através de mecanismos neurológicos, através da empatia, nós vamos observar determinada situação, nós vamos observar determinado comportamento demonstrado por alguém, e aquilo, através dos neurônios espelhos, fará com que nós tenhamos uma identificação. Obviamente, se aquilo que o outro falou sobre aquele comportamento demonstrado, sobre aquela situação, se entrou em ressonância com alguma questão minha. Então, por exemplo, se eu vivenciei determinada situação que me gerou um marco emocional profundamente, logo esse registro ele ficou guardado no meu hipocampo, na minha biblioteca cerebral de informações das minhas experiências vividas. Ok, tempo se passou, mesmo se depois de um tempo eu já não lembro daquilo que eu vivenciei, no entanto, quando eu vivencio uma situação que me faz relembrar, né, aquelas memórias que estavam lá no inconsciente, a minha memória corporal, quando é gatilhada, aquelas memórias, aquelas sensações corporais podem fluir e vir à tona. Me fazendo assim relembrar, mesmo que de forma inconsciente, aquilo meu que não está bem resolvido. Sendo assim, nesta aula, nesta dinâmica, a proposta é essa. Nós vamos fazer essa constelação e as pessoas que forem selecionadas como representantes, elas poderão observar. Peraí, será que essa pessoa a qual eu estou representando, essa situação, será que essa questão daquela pessoa que está sendo constelada, em algum nível, em algum momento, está também me afetando? Será que eu também estou passando por algo parecido? E aí, dessa forma, quando nós observamos, opa, peraí, essa questão do outro me causou um desconforto, me causou um impacto. Ah, eu fui selecionado como representante da mãe da constelada ou do pai do constelado. Tá, então nesse caso especificamente, eu posso avaliar. Mexeu em algo comigo? Estão sendo as minhas dinâmicas familiares? Então, por exemplo, será que eu tenho demonstrado comportamentos de ser muito autoritário, muito rígido com os outros, em que eu sempre fico observando o que o outro está fazendo, como ele está fazendo, se aquilo está certo, se aquilo está errado, e eu fico impondo a minha visão sobre o que é que a pessoa deve ou não fazer? O que é que isso me ajuda a perceber sobre os meus comportamentos e como que eu posso ser beneficiado com isso? Opa, peraí. Então eu acho que eu estou na postura de mãe de outras pessoas. Mãe da mãe, mãe do pai, da amiga, mãe do amigo, mãe de todos no trabalho. Estou sendo a mãezona de todo mundo. E as consequências disso? Muito cansaço, muito desconforto emocional, falta de alegria, falta de perspectiva. E simplesmente eu já tô, sabe, tipo, não sei mais o que é que eu quero da minha vida, porque o tempo e a minha vida têm sido apenas para direcionar a vida dos outros. Sendo assim, por essa razão, é válido nós avaliarmos. Na constelação eu fui representante de tal pessoa. Deixa eu fazer uma autoobservação aqui da minha vida. Aí dessa forma, ó, vamos tendo clareza sobre nossas questões que nós ainda não estamos observando e vamos fazer os devidos ajustes. E aí dessa forma, nós vamos conseguindo, se estivermos realmente dispostos, uma mudança interna. Ok? Então, nesse encontro, a minha proposta aqui é justamente para que nós possamos juntos observar as dinâmicas, possamos aprender, né, com o exemplo do outro e para que todos nós possamos crescer, né, nos desenvolver, para que todos nós possamos aí tirar muito proveito para a nossa vida, adquirir experiências, ter novos aprendizados, para que a nossa vida, ó, possa sempre estar recebendo os devidos ajustes
e que dessa forma nós possamos aí seguir em frente de uma forma leve, seguindo o fluxo da vida. Beleza? Muito bem, então. Vamos lá dar início à nossa constelação. Bem, sempre eu costumo pedir que os representantes, né, nós possamos fazer juntos um exercício, né, para que nós consigamos nos concentrar, para que a nossa frequência, para que a nossa vibração, ela possa estar a mesma, né? E dessa forma, todos nós, com essa devida concentração, consigamos nos focar naquilo que a constelada e que todos nós precisamos compreender. Beleza? Então vamos lá. Peço que fiquem aí nessa posição, né, numa posição confortável para você e peço que descruza os braços, as pernas, tá? Fica numa posição bem relaxada, para que você possa estar aberta para o novo, para as novas informações que aqui você terá. Então, juntos vamos respirar profundamente. A respiração diafragmática, aquela respiração que nós, também trabalhamos ali o músculo do diafragma, ela vai ajudando para que nós consigamos controlar o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, e a gente venha, ficar relaxados, ok? Então esse é o objetivo, ficarmos relaxados, manter o nosso foco e a nossa concentração. Muito bem, então vamos lá. Ombros para trás, abre bem o peito e puxa o ar lentamente. Puxa lentamente o ar. 4 segundos, 5 segundos, 3 segundos. Bem lentamente. Segura esse ar. 2, 3 segundos. E solta esse ar pela boca também lentamente. E aí podemos fazer 3 a 4 repetições, ok? Então, que através dessa respiração nós consigamos relaxar, nos concentrar. E que possamos deixar as nossas ansiedades do dia a dia de lado por um momento. Muito bem. Nesta noite, nós vamos estar constelando a Ediane. Ediane, pode abrir o seu áudio, por favor? Muito bem. Então vamos lá. Novamente eu reitero, tá? Quem desejar participar dessa constelação como representante, fique à vontade, tá? Simplesmente você vai ser um representante de alguém especificamente. Então eu peço que aqueles que desejarem podem deixar a sua câmera aberta, ok? E assim eu saberei que você está disponível para isso. Muito bem. Edjane, eu vou pedir para você fazer novamente essa respiração, respirar bem, 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 bem profundo. Descruza os braços, descruza as pernas. Solta essa tensão da região da nuca, dos ombros. Respira bem profundamente. E aí, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir que você responda com a primeira coisa que te vem à mente. Eu quero. Eu quero melhorar em alguns aspectos, né? Como, por exemplo, profissão. Qual o aspecto específico da profissão que você quer melhorar?
ver o que de fato eu quero. Já trabalhei em algumas áreas, né? Às vezes quero outra coisa, mas quando eu vou encaminhando para aquilo, né, que eu quero, eu fico travada, né? E eu volto para outras coisas que eu já executei antes, né? Tipo, em vez de ir para frente para algo, né, que eu espero, isso me trava, me bloqueia. Ok. Entender o porquê que eu travo, que tá me travando. Muito bem. Deixa eu só tirar aqui do suporte. Funcionará da seguinte forma. Eu vou selecionar aqui algumas pessoas que serão os representantes de membros da sua família, de questões específicas. E cada membro eu vou pedir que também selecione aqui um dos bonecos, tá? Para que eu posicione aqui e aí a pessoa, o representante selecionado, poderá ficar em pé, se possível, e dessa forma o representante vai selecionar um dos bonecos e simplesmente só vai sentir, tá? Ficar em pé e aí vai só deixar que os movimentos do corpo fluam naturalmente, beleza? Vou atribuir aqui algumas pessoas. Ok. Antônia da Conceição, pode ser você? Pode? Ok. Pode abrir o seu áudio. Ainda está fechado o seu áudio. Deixa eu. Pronto. Viu? Sim. Eu só não estou sabendo. Tá certo assim que tem que abrir a câmera, amiga. Eu não sei mexer muito no Zoom. Não. Não, tudo bem. Tá bom, Tranquilo. né? Tá? Você só vai entrar no campo e aí você vai representar, tá bom? Se for possível para você, você ficar de pé, será melhor. Tá joia? Uhum. Avançar. Tá. Você consegue levantar a câmera um pouquinho mais para a gente ver o seu rosto? Pronto. Pronto, tá joia. Daiane, pode ser você? Ok. Antônia e Daiane, só entrem no campo e sintam, observem quais são as reações corporais, quais são as sensações corporais que vão surgindo. Só sintam o campo, tá? E deixem que os movimentos do corpo possam fluir naturalmente. E observem também se surge algum pensamento, se surge algo que você deseja expressar, ok?
E nasceu uma sensação no antebraço, um peso nos antebraços. Ok. Como se sente, Antônio? Eu senti assim, o coração apertado, assim, nervoso. Ok. Eu vou pedir aqui que vocês observem, tirar aqui do suporte. Ó, Antônia, eu vou pedir que você observe estes bonecos, tá? Estes representantes. E você pode selecionar qualquer um. Como é que eu falo que eu digo pra onde? Pela cor, pode ser? Qualquer um que você desejar. Pode ser pela cor, qualquer um desses. Eu vou pela cor. Isso é bem aqui, ó. Tô verdinha, perto do azul. A verde, Perto do azul. essa aqui, É, ok. Daiane, qual você deseja? Pode ser essa branquinha, essa um estilo criança, logo da frente. Aqui, Isso. ok. Este é o campo, tá? Antônia, você pode posicionar aqui, ó, nesse espaço. Observa bem. Onde você deseja que eu posicione essa boneca verde que você selecionou aqui neste espaço? pode ser para qualquer lado, né? Qualquer lado. Parte um pouquinho para a direita. Aí, assim. Assim? Não tô vendo. Tá vendo agora? Era pro outro lado, tá? Era pro outro lado. Eu botei pra cá. É, Assim? tá com... É, assim tá bom. Ok. Daiane, onde você deseja que eu posicione? Eu quero que ela fique aí mesmo. Ok. Observem que a boneca, ela está, né, com a fisionomia como que olhando para cá, de frente para a câmera. O posicionamento que vocês desejam é esse mesmo ou vocês desejam mudar para alguma outra direção? Sim, esse mesmo. Pode ficar assim, amigo. Tá bom. Como se sente, Antônio? Eu ainda tô um pouco nervosa. Assim, tá Ok. Como está o coração? um pouco ansiosa ainda. Ok. Daiane? Aliviou o peso dos antebraços, mas eu estou sentindo uma sensação estranha, tipo como se fosse na coluna. Ok. Antônio da Conceição representa a Edjane adulta. Daiane representa a Edjane criança. Lourdes, pode ser você? Pode. Pode ficar de pé, por favor, se possível. E pode selecionar um destes bonecos
Pode ser essa boneca amarela. Do Essa, outro lado. Do outro lado. essa, Isso, essa que está do lado do laranja. Isso aí, isso aí. ok. Onde você deseja que eu posicione neste espaço essa boneca amarela? Pode ser do lado direito da bonequinha branca. Aqui assim? Ou melhor, acho que é do lado esquerdo. Isso, Assim? sim. Ok. Odete, pode ser você? Ok. Pode abrir seu áudio. Conseguiu abrir? Conseguiu abrir o áudio, Odete? Agora foi. Pode relaxar o corpo e só deixar o fluxo do corpo. Aí, Odete, observa estes bonecos e eu vou pedir que você selecione um deles. Qualquer um. Pode ser a rosa, Essa, encostada no verde. essa aqui, De cá, pra cá. a rosa, essa. A rosa encostada no verde, cá na frente. Ah, tá aqui. Essa aí da frente, é essa aí. Ok. Em qual desse espaço aqui, Odete, você deseja que eu posicione? Do lado direito da verde. Aqui assim? Sim. Ok. Como se sente, Lourdes? Só uma leve agoniazinha assim na fonte aqui. Na fonte. Aqui assim do lado da cabeça. Ok. Pouquinho. Como se sente, Odete? Um pouco lado esquerdo, meio travado. Do lado esquerdo? É. Ok. Lourdes representa a mãe da Edjane. Odete representa o pai. Como que é para você, Antônia, quando entram as duas representantes? Não entendi. Falou comigo, Natan? Ô, Antônia, Não entendi, fala novamente. como que você se sente quando você observou que entrou as duas representantes? Acho que eu tô mais calmo. Ok.
Muito bem. Então, definidos os posicionamentos, eu vou explicar aqui para você, tá, Eliane? O que é que isso representa? Este elemento, ele representa o tempo passado. Este elemento representa o tempo futuro. Aqui no centro, o tempo presente. Aí aqui estamos. A sua representante, a boneca verde, a boneca branca, representante da sua criança. Depois, a representante amarela, representante da sua mãe. E depois entrou o representante do seu pai. Representante do seu pai. Bonequinha rosa aqui. Observando, Ediane, esse posicionamento, onde que você observa que você está posicionada? Para que direção? Eu tô olhando para trás, para o passado. E o que você está fazendo aí olhando para trás, para o passado? Não sei. É que tá Observe, me travando, me apegando talvez a alguma coisa passada, para trás, para os pais, não sei, vida deles. exato. Observando aqui esse posicionamento, os elementos eles estão em ordem? Quando você olha aqui, ó, para os 4 elementos, eles estão em posições saudáveis, adulta e infantil. Eles estão em posições onde respeitem a hierarquia familiar. O que é que você observa ao olhar para esse posicionamento, sabendo quem são? Qual que é a sua Feita percepção? distância. Distância. Uma parte de mim com a mãe, outra com meu pai, mas um distante do outro. Exato. As, as representantes da sua mãe e do seu pai estão nos devidos lugares, respeitando uma hierarquia familiar? Não, que deveria estar junto, um do lado do outro. E Exato, o meu pai tá menor do que a minha mãe. exato. Observando esse posicionamento. Oi? Não? Pode falar. Observando esse posicionamento, existe uma função adulta saudável aqui? Principalmente na representando seu pai? Não, O feminino e o masculino estão em equilíbrio? não. Observando esse posicionamento, que tipo de relação, Ediane, você observa que acontece aqui? Existe uma relação saudável ou existe um triângulo dramático, aonde tem aquele salvador, aonde tem aquele protetor e aonde tem É aquela como postura da pessoa que fica vingativo, posturas distintas. Como que você observa nesse posicionamento aqui?
Como se eu quisesse, sei lá, fazer algo querendo mais do que o meu pai, que eu tô numa postura aí maior que ele, querendo resolver alguma coisa, talvez, não sei, passado. Exato. A representante Antônia, como você se sente? Tô bem. A representante Odete, como se sente? Eu me sinto emocionada. Ok. Podem deixar fluir as emoções, os sentimentos, se desejarem expressar algo. Daiane, como se sente? Senti um pouco de aceleramento no coração e um peso agora veio instalar nos ombros, como que puxando o mês assim para baixo. A sua criança sentiu um grande peso da responsabilidade, hein, Edgene? Em assumir o lugar do seu pai. Como que é para a representante Lutz? Eu senti antes um pouco de, tipo, um formigamento no pé, acima do pé esquerdo, né? Já na canela, depois no direito, depois um pouco aqui no ombro direito, mas agora passou. Ok. Nesse sistema, nesse posicionamento, Edjane, você consegue observar o que é que atrapalha a solução para aquilo que você deseja, que é ter clareza sobre qual o seu lugar dentro da área profissional na sua vida? O que é que atrapalha aqui a solução, com base no que você observa? E talvez que queira. Ai, nem sei explicar. Ok. Observe, para todos que estão aqui acompanhando, a Edjane, ela está buscando a profissão, entender o porquê que se sente travada. Quando nós observamos aqui a leitura do campo e o posicionamento dos elementos, observamos que a Edjane, né, e suas representantes estão posicionadas como que olhando para o tempo passado, para algo lá atrás. É como se ela estivesse buscando algo. E quando nós observamos a percepção, imagem a nível inconsciente da Edjane, observamos aqui que existe um padrão familiar aonde desrespeita e da hierarquia familiar. Observe, a representante da Edjane se põe aqui ao lado esquerdo da representante do pai. E observem, o pai entra como uma figura feminina, né? Uma boneca. Aqui observamos a representante infantil, a criança e a mãe. Nesse caso, como que você sente, Ediane? Como que foi para você essa memória, esse registro de estar aí nesse posicionamento? Triste, porque em relação ao meu pai,
Eu não lembro muitas coisas de ter tido um contato. Eu acho que isso que atrapalha um pouco. Sei, eu não vejo lembrança da proximidade do meu pai comigo. Veja se você pode falar. Foi muito pesado para mim, pai. Para me repetir, Isso. foi muito pesado para mim, meu pai. Me custou e me custa um alto preço. Me custou e custa até hoje. Um alto preço. Um alto preço. Por muito tempo, pai, eu tentei ocupar o seu lugar. Por muito tempo eu tentei ocupar o seu lugar. Eu imaginava que eu daria conta, Eu imaginava que eu daria conta. mas agora eu vejo que este é o seu lugar, pai. Mas agora eu vejo que este é o seu lugar. Eu deixo com você as suas Eu deixo, questões eu deixo com você as suas questões. e levo para a minha vida aquilo que é meu. E eu levo para a vida aquilo que é meu. Como se sente a representante Odete? Eu me sinto. Eu estou até aqui chorando, né? Emocionada. Porque eu passo pela mesma coisa. Ok. Sente alguma sensação corporal? Sim, um arrepio no corpo. Um ligamento, né? Ok. Como se sente a representante Antônio? Tô bem. Ok. Salomé, pode ser você? Sim. Ok. Pode ficar em pé, por favor. Só entra no campo. Observa, Salomé, qual destes bonecos, destes objetos você deseja? Oi? Deu uma falha, não entendi. Tá conseguindo enxergar os bonecos?
Puxa para o lado a tela do seu celular para aparecer as demais telas. Ah, tá. Já posso olhar? Pode. Não Do lado entendi. da boneca para tá do Qual boneco? esse que eu Da camisa rosa? Esse? é, Tá ele vendo é os bonecos? a boneca branca. Ele tá Camisa. Tá cortando para mim o áudio. Esse? eu não tô É da camisa branca. é um boneco Ó, puxa para o lado a tela do seu celular, porque aí vai aparecer todas as telas. Porque quando você fala, só vai aparecer a sua tela. É este boneco da camisa branca? eu tô Tá falhando só para mim o áudio ou vocês estão ouvindo também? Salomé, fecha a câmera, que eu acho que melhora. Fecha a câmera. Eu entendi. É o boneco da camisa rosa? isso. Ok. Entendeu? Agora Agora posicione este boneco neste espaço. Eu não consegui compreender. Cortando dela. ó, o boneco Colocar do lado do boneco branco. Assim? não sei Feche a sua câmera para ver se a conexão melhora. Porque o áudio não está saindo compreensível. Agora abre o áudio. Pronto. É nesse posicionamento mesmo? isso. Ok. Beleza. Como se sente a representante Lourdes? Normal. Ok.
Ediane, qual que é o sentimento que surge quando você olha para esse posicionamento? Como algo não tá normal aí, que querendo dar mudar alguma coisa. Não sinto tão bem como a forma como tá. Como você sente? Não sei, que não gostei. Alguma coisa aí não tá normal. Por que que você continua nesse posicionamento, nesta dinâmica, como sendo a superior, a mãe do pai, a responsável por levar essas responsabilidades aqui desse homem? O que é que você ganha quando você assume uma postura masculina, uma postura paternal, aquela de ir lá, buscar, fazer, realizar, executar? O que você ganha com É isso? nada, Quem ganha com isso? Enquanto você permanece nessa postura? ganha nada. E é uma postura que me afeta em outros sentidos, inclusive casamento. Jane Cleide, pode ser você? Posso. Ok. Se possível, você ficar de pé. Não fico- Eu tô deitada. Ok. Pronto, agora. Observa um destes bonecos. E pode selecionar qualquer um. Eu quero selecionar a bonequinha laranja. O boneco, esse, Uma boneca. Pode ser uma boneca ou tem que ser um pode. boneco? Essa? Minha avó está falhando. Não, não, tá não. Pronto. A bonequinha laranja. Ok. Posicione esta boneca. A boneca lá. Essa é porque depois que eu cheguei, eu não vi. É um boneco, essa parte branquinho aí, é? Do Não. meio de uma mulher e do homem, é um bonequinho, é? É um menino, é? E é uma menina. Ah, é uma menina, né? Pronto, coloca essa boneca laranja na frente dessa menina. Assim? Sim. Ok. Só sente. Observa quais são as sensações do seu corpo. A representante Daiane, como se sente quando vê esse posicionamento, quando a representante Jane Cleide entra? Achei que respirei fundo e tô assim com a vontade de ficar só com os braços para trás. Uma postura de autoritária. Ok. Antônia da Conceição, como que você está se sentindo? Você um pouco ansiosa.
Ok. A representante Jane Cleide, que entrou agora com a boneca laranja, representa seu esposo, Ediane. Observe que existe um padrão de repetição nesta dinâmica. Você, como adulta, se colocando numa função de maior perante o seu pai. A sua criança, quando entra a representante, que representa o seu marido, a sua criança, ó, fica em uma posição de general. Olha para ela como ela está posicionada. Mãos para trás, peito estufado, uma posição de autoridade. Atrás do representante do seu marido. Observando esse padrão, existe uma hierarquia saudável dentro dessa relação conjugal? Não, que não pode acontecer. A representante Salomé representa a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que você deseja executar. Então, observa. Por que você ainda precisa continuar a permanecer nessa posição, Ediane? O que você ganha nessa posição? Tem que mudar. Quem ganha com isso enquanto você permanece nesse posicionamento? Ninguém. É algo que eu estou repetindo, que eu fiz com meu pai, tô fazendo com meu marido. Por que você ainda precisa disso? O que você Achar realmente... que, às vezes a gente acha que tem que fazer algo, mas não é assim. O Tem que os seus parar pais esse... fazem com você? mudar. O que os seus pais esperavam de você? Sei. O que você esperava dos seus pais? Eu digo a verdade. É só... É algo que eu esperava, talvez era o que eles não tiveram, né? Mas atenção, não tanto da minha mãe, mas do meu pai. Não deixe de mim. Nogueira gostou de você, Nogueira. Nogueira 1. A representante da... A representante da Edjane... Vou só desativar o áudio da Jane Cleide por enquanto. Desculpa. Sem problemas. Ediane, veja se você pode olhar para a representante do seu pai, a Odete.
e veja se você pode falar, se fizer sentido no seu coração. Por muito tempo, Pai, Por muito tempo, Pai, eu achei que poderia ser maior do que o Senhor. achei que poderia ser maior que o Senhor. Por muito tempo, eu esperei tua atenção. Por muito tempo eu esperei tua ascensão. Atenção. Atenção. Durante muito tempo, eu tentei ser vista. Durante muito tempo tentei ser vista. E assim eu me tornei uma mulher faz tudo. E assim eu me tornei uma mulher faz tudo. Tentei dar conta de muitas responsabilidades. Em tentar dar conta de muitas responsabilidades. Tentei ser o pai de todos. Em ser o pai de todos. Tentei até ser o pai do meu marido, Pai. Tentei até ser o pai do meu marido, Pai. Mas chega. Mas chega. Eu sou apenas a tua filha. Eu sou apenas a tua filha. E eu te peço para que eu ocupe o lugar de filha, somente filha. E eu te peço que ocupe o lugar de filha, somente filha. E eu peço liberação para que eu possa me afastar. E eu peço liberação para que eu possa me afastar. E dar espaço para que a minha mãe venha para o meu lugar, ao teu lado. Dar espaço para que a minha mãe venha para o meu lugar, Pai. Me permita ser e fazer diferente, Pai. Me permita ser e fazer diferente, Pai. Como a representante Odete se sente? Estou com o corpo meio pesado. Ediane, veja se você pode falar. Tá tudo bem, Pai. Você dá Tá tudo conta. bem, Pai. Você dá conta? É isso que eu ouvi? Isso. Dá conta. Vai levar um tempinho até você conseguir se adaptar. Vai levar até um tempo até você adaptar. Mas eu confio em ti, Pai. Mas eu confio em ti, Pai. Você é o grande e eu sou a pequena. Você é grande e eu sou a pequena. Agora, olhando para a representante da mãe, a Lourdes, veja se você pode dizer: eu abro espaço, querida mãe. Eu abro espaço, querida mãe, Para que você seja a mulher do meu pai. para que você seja a mulher do meu pai. Eu sou apenas filha. Eu sou apenas filha. Por muito tempo, Por muito tempo, tentei ocupar
este lugar de homem da família ao teu lado. Tentei ocupar o lugar de homem da família ao teu lado. Mas isso me custou um grande preço, mãe. Mas isso me custou um grande preço, mãe. Eu peço que você me olhe com bons olhos Eu lhe peço que me olhe com bons olhos se eu fizer diferente. se eu fizer diferente. Eu te honrarei por fazer diferente. Não entendi o início. Eu te honrarei Eu te honrarei por por fazer fazer diferente. diferente. Sendo apenas filha Sendo apenas filha e a esposa do meu marido. e a esposa do meu marido. Para a representante da criança, imagine, Ediane, que você consegue fechar os olhos e enxergar a sua versão infantil bem diante de você. E dizer para ela: eu vejo a tua dor. Eu vejo a tua dor. Eu vejo o peso que tu carregou. Eu vejo que o peso que tu carregou. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas agora vamos fazer diferente. Mas agora vamos fazer diferente. Podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente. Podemos olhar para a nossa vida e para o nosso futuro. Podemos olhar para a nossa vida e para o nosso futuro. Como adulta, Como adulta, agora assumo a responsabilidade de cuidar de ti. assumo a responsabilidade de cuidar de ti. Como a representante da Iane se sente? Sinto tranquila, aliviada, confiante. Como a representante Antônia se sente? Eu também não. Eu estava chorando que nem eu. Estava sentindo a mesma situação. O coração está mais leve? Está mais leve. Uhum. Como se sente a representante Jane Cleide? Me sinto bem. Ediane, veja se olha para o representante do seu marido. E veja se você pode falar: eu sinto muito. Eu sinto muito. Por muito tempo eu estive em um lugar que não era o natural. Muito tempo tive num lugar que não era o natural. Por muito tempo eu agi como sendo o teu pai.
Por muito tempo eu agi como sendo teu pai. E isso me custou muito. Isso me custou muito. Eu vejo as tuas dores, Eu vejo as suas dores, os teus medos, os teus medos, as tuas angústias, as tuas angústias, mas de hoje em diante mas de hoje em dia eu deixarei o que é teu com você. eu deixarei o que é teu com você, Pois eu sei que você tem plena capacidade de tomar as decisões corretas. pois eu sei que você tem a plena capacidade de tomar as decisões corretas. Eu sou tua esposa, Eu sou tua esposa, tua companheira, tua companheira, tua ajudante, tua ajudante, tua namorada, tua nada, não a tua mãe. não a tua mãe. Deixo você com o que é seu. Deixo com você o que é seu. Levo para a minha vida o que é meu Levo para a minha vida o que é meu e juntos e juntos seguimos na estrada da vida. seguimos na estrada da vida, Lado a lado. lado a lado. E não eu te carregando. Não eu te carregando. Como se sente a representante Anicleide ao ouvir essas palavras? Eu sinto uma dificuldade da parte dela de cumprir isso aí. Dificuldade, não estou dizendo que não vai conseguir, mas assim, ainda está muito. Eu não sei como é que eu digo assim, para fazer essa mudança, entendeu? Embora ela estava dizendo, mas eu estou percebendo dificuldade pra, nela, nessas palavras, assim, como se eu não estivesse acreditando no que ela está dizendo. Ediane, veja se você pode falar. É compreensível, meu bem. É compreensível, meu bem. Não é fácil para mim. Não é fácil para mim. Por muito tempo estive fora do meu lugar. Por muito tempo estive fora do meu lugar. Eu precisarei Eu aprender precisarei e voltar para o meu lugar de filha, voltar para o lugar de filha de esposa. e de esposa. Sair do lugar de mãe e pai seu. Sair do lugar de mãe e pai seu. Mas prometo que vou me empenhar. Mas prometo que vou me empenhar. Que a partir de agora, juntos, Que a partir de agora, juntos, possamos reaprender possamos reaprender como se sente, Janicleide. Eu senti sinceridade agora no que ela falou, nessa vontade de querer mudar.
Ok. A representante Salomé, como se sente? Bem, Como se sente após esse novo posicionamento, Salomé? bem, Ok. Ediane, olha bem para esse novo posicionamento. Sua mãe, pai. Lado a lado. Você, seu esposo. Lado a lado. Sua criança aqui junto com você. Olhando para o futuro. Vivendo no hoje, mas olhando para o futuro. Bem como o representante que é a sua profissão. Observa bem e fixa essa imagem na sua mente. Travou um pouquinho aqui a mata. Voltou? Voltou. Ok. Olha bem para essa imagem, para os posicionamentos de cada um e fixa essa imagem na sua mente. Nós aqui observamos, pessoal, que aqui houve um realinhamento da hierarquia familiar. Pais, casal, olhando para o futuro. Como a representante Antônia se sente nesse novo posicionamento? Estou bem. Ok. Como a representante Daiane se sente? Me sinto bem também. Ok. Como a representante Lourdes se sente? quando, por alguns momentos, quando ela falava, eu tinha vontade de chorar, mas ficava entalada. Quando ela começou a dizer ao pai, chega, né? Aí eu consegui chorar, né? Enquanto ela falava as palavras para ele. Eu chorei, ainda senti uma dor na nuca. Mas quando ela terminou de falar, aí eu fiquei aliviada. E agora, há pouquinho, me deu umas dores assim, umas furadas assim na barriga. Ediane, e se Oi. você pode falar para a representante da sua mãe? Eu sei que é difícil de digerir, Eu sei que é difícil digerir, mas no seu tempo. mas no seu tempo, Isso. mas no seu tempo. Para a representante Odete, como você se sente? Enquanto ela falava que o pai era autoridade, eu chorei bastante, fiquei muito emocionada. Então, eu senti também um pouco de dor na nuca, né? Mas quando ela falou que a autoridade era ele, eu me senti bem. Excelente. Representante Anicleide, como que se sente agora? Agora eu me sinto mais aliviada. Eu também senti dor na nuca na hora que eu não, assim, não sentia firmeza no que ela estava falando.
Não, não é dizendo que eu não acreditava, mas eu achava uma coisa difícil, por, como se eu já tivesse passado por muitas coisas e eu não tinha visto mudança, entendeu? Sim. Mas quando ela disse que ia lutar, e isso acontecesse, ia se esforçar, aí já me senti mais aliviada e passou a dona Nuca. Ok. A representante Salomé, por último, como se sente? Me sinto bem. Não estou conseguindo ouvir seu áudio. Fecha a câmera para ver se melhora. E deixa só o áudio aberto. Fecha a câmera no canto inferior da tela do celular do lado esquerdo. Isso, agora fecha só a câmera. Deixa eu ver se eu consigo fechar daqui. Vou fechar aqui. Pronto, fechei aqui. Fala agora. Então, tá ouvindo agora? Sim, Quando a Jane Cleide falou que não sentia sinceridade no que a Edjane estava prometendo, a mudança, né? Eu senti como se fosse comigo, né? Que eu tenho essa dificuldade. Passo uma situação parecida com a Edjane. Então, embora eu queira mudar, né? Eu queira deixar de exercer, por exemplo, assim, o papel de, vamos dizer assim, de pai, de mãe, mas eu sinto que eu tenho essa dificuldade, embora eu queira, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não vou conseguir, né? Então, quando ela falou que não via sinceridade, é como se ela não fosse cumprir com aquilo que ela estava prometendo, eu senti como se fosse eu no lugar dela. e nesse novo posicionamento, como você se sente agora? Eu me sinto bem, só que eu vou continuar tentando, o meu pensamento, eu vou continuar tentando me esforçar nesse sentido. Ok. Agradeço a todos pela oportunidade, dizendo, por vocês terem se colocado à disposição, tá? Posso só falar uma coisa, Natan, rapidinho? Sim, Para alguns entender essa questão aí, né, entre eu e meu marido, né, essa posição aí, né, por muito tempo entrando até a questão de trabalho, né? Enquanto ele quer algo, né, para um lado, eu fico tentando para outro, né? Tentando outra questão, que no final das contas é como se eu quisesse esse trabalho que eu estou procurando agora na questão de, não, se der certo isso, eu vou, tipo, trabalhar e aí dá certo a gente ficar no Nordeste, né? Então, eu vejo essa questão talvez como isso, né? Essa hierarquia, né? Como dando a entender que parece que ele não como é que eu posso explicar? Que ele não é o suficiente para manter a gente aqui no Nordeste, né? Como alguns sabem aí que eu fico tentando essa questão. Então, por isso que entrou a questão da profissão, justamente para me entender. Porque já vem disso lá, né? Da questão ser mãe do meu pai, né? De querer ser essa mulher acima de tudo, dessa responsabilidade, o que não é o certo, né? Então, refletir e lutar contra essa situação aí para melhorar. isso. Todos podem ficar à vontade para se sentar. Muito obrigado
por, por vocês terem aceitado. Que cada um de vocês possam meditar em quem vocês representaram durante essa constelação e observar qual que está sendo a sua dinâmica atual dentro do seu sistema familiar de acordo com a representante de cada um. Como a Ediane destacou, né? A profissão está travada. A nossa profissão, a nossa profissão, a nossa vida, ela fica travada quando a gente tenta manter o controle, quando a gente tenta segurar as rédeas da nossa vida. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu vou fazer por esse caminho. E a gente interrompe o fluxo da vida. Porque as oportunidades que nós acreditamos ser a melhor para nós, às vezes deixamos de lado, esquecemos, não vemos as outras oportunidades que podem surgir de uma forma natural. Então a gente só fica aqui, ó. E aí a nossa vida trava. Porque às vezes tem algo aqui, ó. Mas eu tô só aqui. Eu me rejeito expandir os meus horizontes. E aí depois, na dinâmica familiar, a Edjane, desde a infância, entrou no lugar do pai. Como ela destacou, não tem muita recordação com o pai faleceu cedo, e aí, inconscientemente, ela sentiu a necessidade de entrar no lugar do pai, ao lado da mãe. E, de alguma forma, tentar ali segurar o barco, tentar segurar ali aquela carga emocional que a mãe ficou. Só que nisso, ela sai do lugar de filha e entra no lugar de marido da mãe. Ela abre mão dos seus sonhos, dos seus prazeres, daquilo que ela almejava ser um dia quando criança. Não, eu só tenho que trabalhar, ajudar em casa, eu tenho que ser uma menina proativa, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ser aqui o suporte que minha mãe precisa. E aquilo que eu desejo, meus sonhos, minhas perspectivas de futuro, não, deixa pra lá. Tem tempo para isso não. E durante muito tempo ela viveu nessa dinâmica, entrou em um relacionamento onde inconscientemente ela foi buscar um homem a qual ela pudesse se comportar como o pai dele. E nessa dinâmica, no relacionamento conjugal, isso traz inúmeras consequências. Desde desentendimentos desnecessários, desde uma postura, conforme nós observamos a forma como a criança, a representante da Daiane ficou, né, de general, eu que mando aqui. Você tem que seguir o que eu digo aqui. Essa foi a postura que a criança de Jane precisou assumir. E que estava se comportando assim até hoje. E é claro que ela não vai conseguir mudar de hoje para amanhã essa postura. Vai ser um processo de aprendizado contínuo. Um trabalho interno. Aquela mulher trator que acha que precisa dar conta de tudo, que precisa trabalhar em N lugares para trazer o sustento de casa. Aquela mulher que muitas vezes, por estar cansada, exausta e preocupada, pensando naquilo que não lhe diz respeito, vai se tornar uma mulher mais ríspida, uma mulher mais, sabe, qualquer coisa que o homem fale, as energias masculinas, vão dar choque e vão se repelir. O marido fala uma coisa, a mulher fala outra. E isso vai causando desgaste no relacionamento. Então, Edjane, que agora você possa ser a esposa, mas também isso não implica dizer que você não tenha voz. Deixar o que é do seu marido, as dores dele, as questões dele, as responsabilidades que cabe à função do homem de casa, né, de marido, com ele. Isso não implica dizer que você também não possa ter voz, de dar um direcionamento,
de falar sua posição, de falar sua visão. É companheirismo. Você nem está acima dele, nem abaixo, ou na frente dele, ou atrás. É lado a lado. É uma equipe. Numa equipe, se ambos não cooperam, vai dar ruim. A equipe vai perder. E aí depois a representante da profissão, Salomé, quando ela também se identificou com o que a representante do seu marido, a Jane Cleide, falou, que não estava acreditando nas suas palavras, porque é como se você dissesse, não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Mas nem o seu marido, nem a profissão, vibracionalmente, energeticamente, eles não bateu. Falou da boca para fora, mas no coração a frequência emitida foi: não farei isso. Agora, quando você diz assim, é difícil para mim, mas eu vou me esforçar. É um trabalho diário que eu estou disposta a fazer, mas eu vou conseguir. E aí o seu marido, energeticamente, ele concorda. Realmente. Vai ter dias que você vai novamente agir ali como pai dele, como mãe dele. Vai. Mas, ó, tem aquela percepção de dizer, opa, este não é o meu lugar, esta responsabilidade não é minha, este não é a minha função. Farei o que eu posso do meu lugar como filha dos meus pais, como esposa, companheira, e não como a mãe do meu marido. E aí você, confiando na postura dele, nas decisões dele, ele se sente mais forte. Ele percebendo que você confia nas decisões dele, ó, ele vai dizer assim, não, então agora deixa que eu resolvo. E não fica numa postura de infantilizado. Então a profissão, Ediane, para que ela possa fluir, ela precisa confiar que você também está disposta a se trabalhar diariamente para que o fluxo da profissão, do dinheiro, possa fluir de uma forma natural. E não somente naquilo que você impõe e você acredita que é o melhor, que você tem que ir por aqui. Eu tenho essa profissão, eu vou seguir por aqui. Mas profissão ela é composta por diversas outras áreas que você pode aplicar o seu conhecimento que você já adquiriu. Então, a profissão ela vai fluir quando primeiramente você respeitar a hierarquia familiar. Quando você integralizar todos aqueles que um dia foram excluídos. Como você excluía seu pai e dizia assim, meu pai não dá muito conta não, eu tenho que ficar no lugar dele aqui. Você integraliza e deixa o seu pai no lugar dele de pai e você age como filho. E o equilíbrio de troca dentro do relacionamento conjugal, dentro do relacionamento familiar, dentro da profissão, ela vai fluir, todas essas áreas vão fluir quando você tiver equilíbrio de troca. Você dá algo, você faz algo e espera que o outro possa dar o passo dele, fazer o que ele dá conta, pagar o preço que ele pode pagar. E não você só ali, ó, faço, 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 e não dá espaço para que o outro possa também retroceder. É aquela coisa, a caminhada, né? Não é você dar 10 passos enquanto o outro só consegue dar um. Aí você, ó, dá 2 passos, ele só dá um. Aí você espera um pouquinho. Aí ele dá mais um passo. Se ele tiver muita dificuldade, você de alguma forma favorece de alguma maneira para que ele consiga acelerar um pouquinho mais.
Mas quando você tiver isso bem em mente, equilíbrio de troca no trabalho. Estou dando muito do meu tempo, estou dando o meu melhor aqui para a empresa, quer seja a empresa de outros, quer seja a sua própria empresa. Mas eu preciso equilibrar aqui, ó, essa relação, que eu já estou ficando cansada. Eu já não estou gostando desse trabalho, não. Quando, Ediane, todas essas leis sistêmicas elas estiverem em equilíbrio, a sua vida profissional ela vai fluir. E o tempo e espaço, olhar para o que aconteceu no passado, e olha só que interessante. Hoje, enquanto eu estava me conectando com o campo, pensando em como que eu poderia ajudar, agregar aqui para todas vocês, eu tirei aqui uma carta, uma frase sistêmica que diz assim, ó. Vejam se vocês conseguem ler. Quem não conseguiu, vou dizer. Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Então, com base no que nós analisamos aqui, para quem hoje, agora, você falaria essa frase? Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Talvez você tenha uma lista de pessoas, né? Que esteja passando aí pela sua mente. Fulano, Cicrano, Beltrano, aprendi isso com fulano, Cicrano me ensinou essa lição. Então, que todos nós possamos ter essa humildade no coração. Pensar nessas pessoas e dizer: eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Talvez doeu muito. Talvez no momento eu não entendi. Talvez seja difícil para mim aceitar isso, a forma como foi. Mas eu agradeço. E com amor, eu vou pensar agora no que eu faço com isso. E solta aquilo que foi. Assim sua vida poderá fluir sem que você repita os velhos padrões e que a sua vida possa prosperar e fluir cada vez mais em todas as áreas. Combinado? Fez sentido? Então é isso. Nossa profissão, gente, nossa saúde, nossa vida de uma forma em geral, ela não pode fluir enquanto a gente estiver amarrado nas coisas do passado. E a gente soltar as coisas do passado às vezes demora um pouco, dependendo do nível de consciência de cada um de nós. Vai doer, mas hoje nós só somos quem somos, só alcançamos e chegamos onde chegamos porque tivemos essas experiências. Lembre dessa pessoa que talvez um dia te causou muito mal. Lembre daquela situação que te causou muita dor. E por um instante imagine que se ela não tivesse surgido na sua vida, será que você teria aprendido alguma lição? Será que você hoje saberia qual rota seguir para não mais passar por aquela mesma situação e não sofrer novamente? Ou será que você estava ali, ó, num ciclo, só quebrando a cara, porque não aprendeu a lição? Então, tudo o que aconteceu na nossa vida, embora que tenha sido muito difícil e doloroso, que possamos analisar por esse novo aspecto, nesse novo ponto de vista, e ver o que foi de bom para nós. Assim, a gente encerra esse ciclo de padrões de repetição. Beleza, gente? Ediane, deixamos as suas questões com você e seguimos cada um para a nossa vida com as nossas próprias questões. Pensando, meditando
em como podemos resolver. Muito Obrigada. obrigado, viu, pela sua disponibilidade Obrigada a e por vocês. aquilo que você veio nos ensinar. Obrigada a você também. Obrigado. Ok, gente. Alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida? Teve algum insight? Algum aprendizado? Alguma lição? Se alguém desejar compartilhar algo, falar algo, fique à vontade. Se não, tudo bem também. Eu quero. Fique à vontade. É, eu acho muito interessante essa dinâmica, né, que Natan, ele sempre dispõe essas atividades no grupo. E a sua situação, Jane, né, não é diferente de muita gente. Não é diferente, não foi diferente também da minha. Mas eu quero acreditar naquela frase que você disse que quer mudar, que vai se esforçar. Porque o que eu tenho a dizer é que quando a gente faz essa mudança, a gente tem mais tempo para a gente se ama mais, porque a gente deixa um pouco de lado todos os problemas de levar só e passa a dividir com o outro. Você vai se sentir bem melhor, porque você, assim, eu peguei assim pela metade, mas deu para entender, né? Eu também passei por essa situação assim, sua. Eu tive muita dificuldade de submissão, né? Como o Natan mesmo sabe, e as meninas que participavam do outro grupo sabem. Mas quando a gente passa a ficar no nosso local, em vez de querer assumir a posição do outro, se torna mais fácil para a gente. Porque quando a gente está na posição do outro, a gente leva o outro basicamente nas costas. Foi isso que eu entendi. E eu quero acompanhar esse seu progresso aí, de ver que realmente essas palavras aí vão ser colocadas em prática. E logo, logo você vai se sentir bem aliviado, bem melhor. Você nem Sim, imagina a obrigada. felicidade que é. Obrigada. Exato. Excelente. Muito bom. E para mim também, né? A cada constelação, a cada experiência, é novos aprendizados. Que possamos juntos, né? Seguir aí o fluxo da vida, sempre aprendendo mais e agregando uns na vida dos outros. Tá joia? Muito bem. Aí.